Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal da Semente Estrelar. Quem é novo aqui, o meu nome é Diana e para todos os outros a minha gratidão pela vossa conexão. O tema do vídeo de hoje é como é que foi o fim de semana desse ser amado e qual é a energia para a próxima semana, os próximos 7 dias, dessa pessoa relativamente a você consulente. Vamos ver as energias, sendo que o vídeo é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. Portanto, se chegarem aqui numa outra data, é perfeitamente válido nesse dia e nessa hora. Ok? As energias desse ser amado relativamente a você consulente. Eu vou baixar um bocadinho a câmera para poderem ver as opções de escolha. A primeira opção nós temos a vela vermelha e a segunda opção temos o frasquinho transparente. Se precisarem de mais tempo para escolher, façam uma pausa no vídeo para fazerem a escolha com mais calma e eu vou começar aqui pela primeira opção da velinha vermelha. E portanto, vamos descobrir juntos, tragam a energia dele ou dela aqui para a mesa, como é que será que foram as energias deste fim de semana e quais as tendências para a próxima semana relativamente ao consulente. Firmem o rosto e o nome da pessoa. O arcano da força. O arcano da força, características da pessoa, revela logo, à primeira vista, um ser amado com uma personalidade forte, não é? Com um temperamento que podemos dizer que é uma pessoa temperamental, não é? Mas que por algum motivo este fim de semana não viveu a realidade que gostaria de estar a viver, que a sua essência lhe pede para viver. O porquê, eu não sei. Talvez o resto das cartas nos tragam as respostas, não é? Mas o arcano da força traz muito aquela energia da falta de autenticidade. Eu não sou uma pessoa autêntica. Eu reprimo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Então não sou autêntico, nem sou transparente. Por algum motivo, não é? Ou porque tenho dificuldade de quebrar o orgulho, por excesso de vaidade, ou porque faz mesmo parte de uma personalidade um pouco vincada. O arcano da força é uma pessoa forte para enfrentar as adversidades e que não faz a vontade à própria vontade. Então pode estar a acumular no decorrer do tempo, incluindo neste fim de semana, uma energia de não estar a viver aquilo que verdadeiramente quer. E é uma pessoa que aguenta e estende essa situação pelo tempo. Situações dentro da própria casa, podia ter passado o fim de semana em casa, a pensar em comunicar não sei com quem, porque aqui não me indica esse pormenor. Há uma vontade de comunicar que eu reprimo. Eu tenho desejo de ter notícias de alguém e eu tento saber da vida da pessoa, mas eu reprimo. Eu espreito por trás da moita, atrás da janela, atrás das grades, de uma forma discreta. Então a pessoa pode, por trás das grades, sem abrir o store, sem abrir o vidro, não é? Gostaria de ter notícias de alguém. Agora vocês sintam no vosso coração se faz sentido que seja relativamente ao consulente, não é? É uma pessoa que pensa muito e que nesses pensamentos está a ter uma clareza que não tinha no passado. Então é alguém que nesta repressão está a tirar um aprendizado. Poderia este fim de semana ser uma pessoa que trabalhou inclusive dentro da própria casa, que dedicou algumas horas à profissão,
a trabalhar para ganhar dinheiro, ganhar o sustento. Portanto, em algum dia deste fim de semana, fez parte a dedicação ao trabalho. Temos energia de ser uma pessoa materialista, mais terrena, e que, se passou o fim de semana em casa, podia ter dialogado com as pessoas da família, não é? Um fim de semana em que esteve acompanhado com quem faz parte do seu agregado familiar e que o assunto financeiro poderia ter estado em cima da mesa nessa comunicação. Mas não nos esqueçamos que a força é aquilo que eu guardo para mim. Então, seja o que for que esta pessoa tenha conversado com outras pessoas da família, eu não vejo que tenha sido uma pessoa 100% sincera e aberta. É uma pessoa que apenas comunica aquilo que quer. Porque há muitos pensamentos e sentimentos que este ser amado guarda em segredo. Que fica ali apenas no plano mental, de uma forma escondida, e que há coisas que a pessoa não partilha com quem partilha a casa com essa pessoa. Então é do género, eu tento saber da vida de alguém, vamos supor, através da internet, mas eu não revelo essa minha curiosidade a ninguém. Eu guardo. Então há uma repressão. Existe aqui uma espécie de repressão. Um jeitinho um bocadinho delicado de lidar, uma personalidade vincada, tá bom? Relativamente ao consulente, espiritualidade mediante o que for permitido saber. O diabo. Uma pessoa que está obcecada no sentido do pensar. É alguém que pensa noite e dia no consulente e que a energia do diabo é uma energia de puxar o vosso pensamento. Então pode ser alguém que está a viver um contexto numa realidade familiar e que pensa muito no consulente, que tem um apego, que tem um aprisionamento que não é partilhado com ninguém. É algo que ele carrega em segredo e que muitas vezes entra em angústia. Entra em angústia e é uma angústia que ele consegue, ele ou ela, aguentar a barra. Aguentar a barra dessa angústia. A carta do condicionamento, que corresponde ao arcano do diabo, perguntando aqui relativamente ao consulente, provavelmente é alguém que não está a comunicar, ou se comunica, é uma comunicação com muitas travas, com muitos condicionalismos. Esta carta traz muito aquela imagem do lobo em pele de cordeiro, não é? Uma pessoa que não se permite e que, ao mesmo tempo, não tem facilidade de se poder permitir, porque ele próprio ou ela própria não proporciona situações mais leves na sua vida. É alguém, o 3 de paus fala no desejo de comunicar e no desejo de chegar a acordo, mas um acordo que seja bom para mim. Há muita intensidade, até mesmo de ter a intenção da parte física, da parte sexual. Não é? É como se alguém observasse e imaginasse, se já tiveram contacto sexual, é alguém que recorda, se nunca tiveram, existe muito aquilo desejo de vir a ter. Há aqui muita conotação a nível sexual. É uma pessoa que se distanciou, porque o 6 de espadas fala-me dessa retirada, não é? E que pensa muito nessa situação, mas que é teimoso à força toda para defender as convicções. Porque só da forma que eu quero é que é o correto. Só da maneira que eu quero é que eu aceito.
Então, o outro é como se este acordo, não é? O outro é obrigado a aceitar aquilo que eu quero, porque sou eu que mando. E terminando aqui com este pajem de espadas, é uma pessoa extremamente imatura emocionalmente e que eu volto a frisar e que aqui confirma esta observação de querer saber da vida de alguém de forma reprimida, aqui confirma que é relativamente à vida do consulente. O pajem de espadas é o curioso do tarot. É aquele que tenta espreitar por trás da moita. E é muito inconsequente. É daquelas pessoas, como vemos aqui na imagem, que vai com a espada e que corta. Corta com a língua afiada. Magoa o outro com palavras. Com atitudes impensadas de forma impulsiva. Veio-me na cabeça uma resposta de língua afiada e eu simplesmente atiro a palavra dura como se fosse um tiro. Então é alguém que não tem um jeito brando. É alguém que eu posso mesmo aplicar a palavra bruto ou bruta. Então não é uma pessoa propriamente fácil e que tem aqui, com esta energia de cartas, uma tendência muito elevada para proporcionar relacionamentos tóxicos. Dá muita importância à parte física, ao envolvimento sexual. É curioso ou curiosa, tenta saber ao longe, mas é tudo ao jeito dele ou dela. Então não se deixa dominar pelos sentimentos. É alguém que reprime. É alguém que cala. E que pode sim ter uma outra situação na sua vida, quer com outra pessoa, quer uma situação familiar com outros elementos da família, em que o assunto do dinheiro é um assunto colocado na mesa, uma pessoa que luta muito pela sua ambição material e financeira, que poderia ter trabalhado este fim de semana, e que tenta saber da vida do consulente de uma maneira muito discreta, mas que depois, a nível de prática, para deslanchar, para ter atitude, zero. Se houver aqui alguém que está junto com essa pessoa, então eu acredito que estão num relacionamento tóxico com essa pessoa. É uma pessoa que dá muita importância ao trabalho, ao material, às conquistas financeiras, àquilo que tem a nível material. A demonstração de afeto e de carinho é zero. Existe aqui a prioridade do contacto sexual. Desejo e tesão é com fartura, mas depois o contacto do carinho e a demonstração do afeto, eu arrisco-me a dizer que é nada. Não é? Então, para quem está junto com esta pessoa, sofre humilhação. Uma pessoa que se aproxima e que vira as costas quando vocês mais precisam. Uma pessoa que não dá a mão. Uma pessoa que é o dono ou a dona da razão. Para esta pessoa é mais importante ter razão do que ter amor. Porque o seu nível evolutivo ainda está um pouco atrás. Então é alguém que ainda não é espiritualizado, não tem uma visão, uma consciência elevada das coisas. Não. E este relacionamento, quer estejam juntos ou afastados, pode ser kármico nas vossas vidas. Daí a grande dificuldade de vocês verem alguma mudança para positivo da parte dessa pessoa. É uma pessoa que, em primeiro lugar, estou eu, em segundo lugar, está aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu tenho. É a minha casa, o meu carro, o dinheiro que me entra na conta ao fim do mês, é a minha ganância para conseguir mais e mais, a nível de materialidade. É uma pessoa muito carne a carne, muito carnal, muito de desejos a nível físico e de querer satisfazê-los. Para quem está com essa pessoa, acredito que para o consulente seja um filme dramático, para não dizer um filme de terror,
não é? É estarem com alguém ao lado e sentirem-se completamente sozinhos. Para quem está separado, é alguém que não tem atitude, porque cala, porque reprime, porque acha que não tem que ser ele ou ela a ter atitude, acha que o mundo tem que andar a correr atrás do alecrim dourado, não é? E depois, sempre que eu quero entrar em acordo, é um acordo em que aquilo que eu quero é que prevalece. Senão, eu viro costas. E viro costas de uma maneira muito cruel. Abandono o barco. Abandono o barco. Vou para outras aragens, vou viver outras situações de forma egoísta e não quero nem saber. Então, podemos ter aqui um aprendizado? Podemos. Mas é um aprendizado lento. É um aprendizado segundo a segundo. Não é um aprendizado abrangente. É um aprendizado que leva tempo e que talvez a pessoa aprenda com o decorrer das pancadas da vida. Quando começar a perceber que quanto mais teima, mais dá com a cabeça na parede. Porque ninguém no mundo aguenta uma pessoa com estas características por muito, muito tempo. Então chega uma altura que tanto bate que acaba por furar e depois fura completamente. Não é? E, portanto, quer sejam vocês que estejam ao lado dessa criatura ou seja quem for que esteja, não aguenta por muito tempo. É uma pessoa muito difícil de lidar. Tá bom? Foi esta a energia. Escrevam se acham que bateu com as características da pessoa amada, quem vocês mentalizaram. E vamos tentar interpretar então a segunda consulta de quem escolheu a segunda opção. Vamos lá então. Aqui a segunda opção. Firmem então o pensamento nele ou nela. Vou pedir para firmarem o nome e o rosto da pessoa. E vamos ver então como é que foi o fim de semana desse ser amado e como é que ele ou ela está na energia desta semana em relação ao nosso consulente. Eita, o diabo. Será que são tiragens complementares? Saiu o diabo na primeira, o diabo na segunda, não é? O diabo é uma pessoa que está carregada energeticamente, ou seja, não está a viver uma energia, de momento, leve e limpa. Aqui precisa de um banho de sal grosso, precisa de purificação, ok? Pode ser por influências que o rodeiam, também de pessoas energeticamente carregadas, sem sombra de dúvida, mas também pode ser derivado à própria personalidade da pessoa. O diabo podia ter tido um fim de semana com algumas zangas, com algumas brigas, com ciúmes à mistura. Podia ter sido um fim de semana de lutas por bens materiais, por objetivos financeiros. Não é? A energia do diabo é uma pessoa igualmente à primeira tiragem, uma pessoa com uma personalidade muito egocêntrica e muito vincada. Não é? Então pode ser uma pessoa que incendeia com pouca coisa, uma pessoa que não tem assim um nível de empatia muito elevado para com as necessidades do outro, uma pessoa mais rude. Alguém que foi embora, o apego que eu tenho por alguém que foi embora, por um lugar que ficou vazio. Uma pessoa que está deprimida, que não está bem, passou o fim de semana com um sentimento de tristeza, porque houve uma relação que teve aqui um abalo ou que chegou mesmo ao fim. Um casamento que ruiu por conta do quê? Por conta
da personalidade difícil dessa criatura. Então, existe aqui, vocês tentem adaptar ao que fizer sentido. Se for alguém que está com outra pessoa, então neste momento estão separados. Porque existiu, não quer dizer que não venham a reatar, mas existiu alguma coisa que o lugar ficou vazio. Então provavelmente passou o fim de semana sozinho, melancólico, triste, devido a uma ruptura, uma separação, e refugiado nos seus vícios. Os vícios podem ser tabaco, droga, álcool, relações sexuais com muita frequência, também é um vício. Tentem adaptar. Jogo. Portanto, passou o fim de semana como? Completamente em baixo, triste, melancólico, mas como é uma pessoa que não gosta de dar a parte fraca, ele vai e afunda-se nos vícios. Então podia ter sido alguém que caiu na bebida, na droga. A pessoa tem uma energia de que passou sozinho e que não passou bem. Se esta relação diz respeito ao consoante, se estão afastados, se o vosso coração indica que esta tristeza tem a ver com a ruptura que existiu com o consoante, então é alguém que tem uma obsessão, um pensamento fixo na vossa situação, que puxa a vossa energia, que não está bem, mas que também não tem as condições psicológicas ideais para proporcionar uma mudança. A energia do diabo é uma energia que não anda para a frente. É mais do mesmo. É uma angústia muito profunda. E é um problema muito grave e muito grande na comunicação. Juntamente com a lua, que é o meu lado oculto, o meu lado sombra, eu não sou uma pessoa clara. Eu sou uma pessoa de mentira. Eu sou uma pessoa pesada. E pode ser alguém também que no decorrer do fim de semana, como eu disse no início do vídeo, está com uma energia carregada, e essa energia carregada pode ser magia que lhe foi direcionada. Ok? São milhares de energias. Quem é que fez a magia à pessoa? Para vos poder ajudar melhor, só mesmo numa consulta particular. Podem ter que adaptar a variados casos. Então, uma pessoa que não está bem, uma pessoa que está carregada e pode estar magiada, uma pessoa que é uma angústia e uma tristeza muito grande, mas que a minha tábua de salvação são os vícios. Então, eu dou cabo do meu corpo, da minha carteira, do meu psicológico, para bancar os meus vícios, para aguentar a minha tristeza. Se eu não me refugiar nos meus vícios, eu não aguento a tristeza que eu tenho e a falta que eu sinto de alguém. No entanto, o meu orgulho, a minha personalidade forte, a minha teimosia, acabam por ser maiores do que a minha tristeza. Por esse motivo é que eu não faço nada e vou arrastando no tempo esta situação. Eu vou perguntar agora qual a energia para esta semana dessa pessoa em relação a você consoante. Qual a energia para esta semana dessa pessoa em relação ao consoante? Já vimos, não é? A primeira tiragem com a segunda que, regra geral, seres amados muito pesados a nível de carrego energético. Ó, como é que ele está? 10 de paus. Completamente oprimido, quase a rebentar, ó. Já não aguenta mais, não é? Estão a ver aqui, de lado, esta imagem que parece que vai rebentar e ele está ali no meio todo enrolado, todo oprimido.
Esta carta indica-me um peso muito grande na pessoa, peso emocional e peso de consciência, de quem já está a querer finalizar esta sensação de carga. É como se a pessoa levasse o mundo às costas. Pode ser uma pessoa também que no momento presente da sua vida que tenha muitas responsabilidades, não é? Não sei se é responsável por algum setor na área profissional ou familiar, pode ter muitas responsabilidades às costas e que também ajudam a ficar sobrecarregado, ou então é realmente o peso de alguma coisa que aconteceu aqui entre o consoante e essa pessoa. Então é algo, se vocês acham que a pessoa está ok, tirem o cavalinho da chuva. A pessoa está oprimida, está numa situação que não aguenta mais. E sim, tem peso na consciência. Apesar de pode não ter a humildade de reconhecer os erros, de a nível de atitude fazer diferente, não é? Mas o peso está lá. O problema é que refugia-se naquilo que não deve, não é? Refugia-se em adictos, em vícios, para fugir um pouco da realidade que vive. O As de Ouros, o Ermita, é alguém que pensa a todo o instante no consoante, não é? As de Ouros e 8 de Paus. É alguém que pensa em vir a ter uma atitude. Porque quer finalizar esta opressão. No entanto, ainda temos aqui o 4 de Espadas e o Ermita, que é o tempo para mim. O tempo em que eu fico fechado na minha concha a pensar a toda a hora naquilo que aconteceu. Pode ser sim que tenha grandes responsabilidades profissionais e financeiras para uma parcela que esteja aqui a assistir e que isso provoque carga na pessoa, uma sobrecarga. Então eu sinto que é alguém que arrasta algo pesado, tanto da vida particular como em relação ao consoante, e que vem a pensar muito em tomar uma atitude. O 8 de Paus é a carta do cupido, da paixão, do desejo, da vontade de... Parece que a pessoa sente que está a perder tempo, que já devia ter agido e ainda está aqui na passividade. Então pensa a toda a hora em ter uma atitude, em investir e vir na vossa direção. No entanto, fica nesta energia de fechado dentro da concha, de vou-me isolar, eu, os meus vícios, a minha teimosia, a minha vida virada do avesso, e vou ficar aqui na minha toxicidade. Não é? Eu não acredito que alguém neste momento esteja junto com esta pessoa, porque temos uma energia realmente de que a pessoa está sozinha. Que tiveram aqui, mesmo que vivam dentro da mesma casa, para uma minoria, vocês estão completamente de costas voltadas. Estão separados, estão afastados, o ambiente é de briga, é de conflito, é mais para o lado que para cá, não é? E para a pequena parcela em que podem estar nessa situação, a pessoa pensa sim em vir a encontrar uma solução. No entanto, ainda está no aprendizado. Ainda está naquela fase de rever os prós e os contras, porque o diabo, ele traz o egoísmo. Ainda está na fase do julgamento, em que a pouco e pouco vai ganhando consciência dos erros que fazem parte dele ou dela. Mas uma coisa é eu ganhar a consciência, outra coisa é ter a capacidade de reconhecer e de pedir desculpa.
que não é isso que eu estou a ver aqui. Embora a pessoa, com o tempo, possa vir a reconhecer que tem que ser capaz de dar algo de mais valor a essa outra energia que é o consoante. Para quê? Para o lugar voltar a ficar ocupado. Porque não há mãos dadas. Há solidão. E há uma solidão tóxica em que eu não estou a conseguir curtir a minha companhia. Eu trago comigo uma carga, um peso, uma mochila pesada, demasiado pesada, mais pesada do que aquilo que eu aguento. Então é alguém que tem que ter uma limpeza espiritual, que provavelmente precisaria ter uma ajuda terapêutica, não é? Temos casos em que precisam também de desintoxicação. Podemos ter seres amados que estão dependentes de químicos para estados de depressão. Se for uma pessoa alcoólica, uma pessoa que se coloca no mundo da droga, então aí é o caso de reabilitação. Temos aqui casos desses, não é? Em que parece que a pessoa realmente precisa de se libertar de um contexto muito pesado para aliviar esta carga. A carta número 10 é a carta de querer finalizar este ciclo pesado, mas eu ainda estou a tentar encontrar respostas de como fazer esse término deste ciclo pesado. Eu quero voltar a investir, mas eu ainda não sei como. E como eu ainda não amadureci o suficiente, é provável que até de uma forma impulsiva tenha uma atitude que não deveria ter. Vamos supor que esta pessoa se coloca na bebida em excesso. Então, nos momentos em que está alcoolizado, é possível que tenha atitudes que não é a própria pessoa a falar. É pelo estado do álcool, por exemplo, ou o estado da droga. Temos essa situação aqui, tá bem? Tentem adaptar ao que fizer sentido. Regra geral, um fim de semana com energia muito pesada, que a pessoa se sente sozinha, que se martiriza e se culpa a toda a hora, mas que não reconhece para os outros, é orgulhoso, refugia-se nos vícios. Relativamente ao consoante, existe um peso na consciência e o pensar muito no assunto. Como é que eu resolvo esta situação? Porque eu já não aguento mais. Mas eu ainda não estou pronto. Talvez esta pessoa tenha que investir, até mesmo a nível financeiro, para se conseguir libertar de uma situação a nível de vício. Ou a nível para investir em terapia, por exemplo. Se para um pequeno grupo que me disser que esta pessoa não tem nenhum vício, daquele tipo de vício de reabilitação, então esta teimosia pode ser simplesmente derivado da personalidade que ele ou ela tem, não é? Que anda ali à volta em comportamentos tóxicos. Volta a repetir o mesmo tipo de comportamento e tem uma dificuldade de quebrar. Tem uma dificuldade de mudar paradigmas, conceitos, para conseguir sair desta energia pesada. Tá bom? Tentem adaptar ao que fizer sentido. Eu espero que a leitura tenha batido com a vossa realidade. Para vos poder ajudar somente na vossa energia, tem aí na descrição do vídeo o meu contacto. Um beijinho muito grande para todos, fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.